Olá, bom dia! Hoje nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 8. Pega sua Bíblia e vem fazer essa leitura comigo. Esse assunto que Paulo está falando aqui, eu tenho um vídeo também de Romanos capítulo 14. Você pode achar aqui na playlist do canal, que também fala do mesmo assunto. E aí você escuta aqui, depois você complementa o raciocínio, né? O aprendizado lá em Romanos 14, que é basicamente a mesma coisa. Então vamos lá. Verso 1 diz assim: Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento, porém esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto vir você, que tem conhecimento, entre aspas, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento, entre aspas, que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Amém? Aqui a questão, né, que Paulo está respondendo nessa carta aos Coríntios era se era permitido, se era lícito comer ou não carne sacrificada aos ídolos no templo da cidade, né? Como eu já falei no áudio de Romanos, Corinto, né? Aqui nesse caso em Corinto, havia muitos templos pagãos onde havia sacrifício de animais. E eles tinham um sistema assim, bem parecido com aquele sistema hebraico, né? De sacrifício, que sacrificava o animal para perdão dos pecados. Só que eles sacrificavam aos deuses deles lá, né? Que existiam várias deusas lá que eles cultuavam. O problema era que aquela carne que era sacrificada, aqueles deuses, sempre sobrava. Então, eles matavam o animal e algumas carnes eles levavam para ser vendidas no mercado, outras carnes eles levavam para casa, né? E convidavam os amigos para comer. E outras carnes eram consumidas no próprio templo. Então, você nunca sabia se a carne que você estava comprando era uma carne oferecida ou não. Então existia isso, e se a gente comer uma carne que foi oferecida, e se eu for na casa de alguém e... Perdão, gente. E se eu for na casa de alguém e a pessoa tá fazendo um churrasquinho e aquela carne é de ídolos, como que eu vou saber, né? Não é melhor não comer? Não é melhor virar vegetariano? Então tinha essas questões. Paulo falou aqui, olha... a pergunta de Paulo era que se em um ambiente que havia um risco, na pergunta que eles estavam fazendo, que se em um ambiente que havia um risco de comer carne oferecida, será lícito ou não que eles vão comer carne. Bem, a igreja de Corinto, ela se dividiu em dois grupos, né? O chamado grupo dos fortes, que Paulo fala, né? Os fortes e os fracos. O forte é aqueles que tinham conhecimento mais completo e mais maduro,
de que aqueles ídolos não eram nada e que não existiam outros deuses e que havia somente um Deus e tudo era para ele. E enfim, né, essas pessoas elas pensavam assim, não, se eu comprar uma carne que foi sacrificada, eu não sei, eu comia, eu vou ficar me preocupando com isso, tudo é de Deus. Enfim, eles não estavam preocupados com isso porque eles entendiam, eles tinham assim, eles eram chamados de fortes porque eles tinham uma consciência forte em Deus. Então, com esse conhecimento, esses crentes se sentiam livres para comer carne em toda e qualquer situação, no templo, no mercado, né, na casa dos amigos pagãos. Eles sabiam que aqueles deuses não representavam nada e era algo apenas da mentalidade pagã. Mas havia um outro grupo que se opunha a esse grupo, que eram os irmãos que tinham uma consciência mais fraca em relação a essa questão. Então, devido ao costume que eles tinham, né, quando sacrificavam os ídolos, porque, tipo assim, eram irmãos novos convertidos que vieram do paganismo e eles sabiam, né, como era feito tudo. Então, eles tinham medo de comer uma carne que foi sacrificada e deles estarem sendo condenados por Deus, deles estarem cometendo idolatria. Então, eles falavam assim, não, é melhor a gente não comer. E isso aí era um problema, né? Era um bate-boca. Os fracos falavam que os fortes estavam pecando, e os fortes falavam que os fracos eles não sabiam de nada, e que eles tinham uma consciência muito fraca, e que eles tinham que ter fé, e era um problema. Então o apóstolo Paulo ele traz a resposta a essas questões. Então, primeiro, né, ele diz o seguinte, que o conhecimento sem amor ensoberbece, mas o conhecimento com amor edifica, né? Paulo ele fez uma crítica aos fortes. Ele diz assim, porque os fortes estavam certos no conhecimento, mas a atitude deles era uma atitude errada. Eles estavam comendo nos templos. O que estava acontecendo, né? Os fortes estavam comendo no templo, as pessoas que achavam que não tinha nada a ver, comendo carne sem nenhum cuidado, e com isso sendo motivo de tropeço para os irmãos fracos, né? Ele fala assim, não, vocês têm a consciência de vocês é uma consciência boa, sim, Deus é um só e a gente não tem que ter medo, mas uma vez que você sabe, né, tanto que ele fala aos romanos, se você sabe que aquela carne, se você tem certeza que aquela carne foi sacrificada, não coma aquela carne. Mas se você vai no mercado, também não pergunte. Se você está comprando, não pergunta, né? Se não tem nada ali mostrando que a carne foi sacrificada, não pergunta. Apenas está no açougue, compra, leva para casa e come, ora, agradece a Deus. Agora, se você está indo lá, né, sabendo que está sendo sacrificado também, você não deve fazer isso. Então lá em Romanos, Paulo ele faz uma crítica e dizendo que não é para fazer isso. Então, o que acontecia? Esses fortes, eles estavam indo nos templos, comendo carne sem nenhum cuidado, e com isso eles estavam sendo motivo de tropeço para os irmãos mais fracos. Eles estavam deixando que a liberdade deles, né, eles estavam deixando que a liberdade deles servissem de tropeço para os irmãos. O conhecimento sem amor torna o homem arrogante, fazendo-se achar melhor do que os outros e não se importando que a atitude dele pode levar alguns a se escandalizar. Tá? Outra coisa, os ídolos não são nada neste mundo, né? Então só há um Deus, o Criador de todas as coisas, né? E de que tudo é dele, nós somos dele. E então Paulo ele concorda com isso, ele fala não, os ídolos não têm valor algum, né? Então ele concorda com a teologia dos fortes. E hoje tem pessoas que, como antigamente, têm uma teologia correta, mas tem uma atitude errada, falta amor, paciência, falta de trato com as pessoas que ainda não alcançaram um conhecimento mais profundo. E Paulo ele está fazendo essa crítica, né? A comida não nos torna agradável a Deus, né? Nem de um jeito nem de outro. Né? O fato do que eu só sou vegetariano, tô agradando mais a Deus, ou eu tô comendo carne, não, isso não tem nada a ver. Paulo também fala que isso não tem nada a ver. A liberdade cristã precisa ser controlada pelo amor, e é algo que Paulo tá falando aqui, né? Então, os irmãos novos convertidos, quando eles comiam carne, eles sentiam assim uma dor na consciência, porque eles sentiam que eles estavam sendo idólatras, praticando a idolatria. E Paulo estava dizendo para eles que a comida, né, não traz bênçãos espirituais nenhuma, né? Que se eles tivessem comido alguma coisa sem saber, que era para eles ficarem tranquilos, né? E Paulo coloca o assunto da comida na liberdade individual. Se a tua consciência te acusa, então não faz. Mas se você está com a consciência livre, então coma. Né? Porque se a tua consciência está te acusando, é porque realmente você ainda não está preparado para aquilo. Né? Nessa questão da especificação
especificamente aqui, né, que ele está tratando. A liberdade deve ser usada com cuidado, né, não nos fazendo levar, né, alguém tropeçar. Os fortes não deveriam ser insensíveis com os fracos. No grego, a palavra tropeço é a mesma coisa que escândalo. Então, aquilo que causa queda de alguém é chamado de tropeço. Levar alguém a cair, seja pelo exemplo ou por palavras, né? Incentivar ao irmão a fazer algo que ele considera errado, nós não podemos estar nessa posição. No verso 10 e 11, Paulo ele dá um exemplo, né, para que eles pudessem entender. Ele diz assim: se alguém enxergar você sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não será induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Né? Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo. Né? Um irmão forte vai ao templo pagão, mesmo sendo crente, a convite de amigos, né? O que acontece hoje, por exemplo, quando um católico, muito amigo seu, um patrão, né, te convida para ir lá para um batizado do filho deles numa igreja católica, né? E aí você vai. Aí o cristão, ele tem os seus valores bem firmados, né? Então ele pensa assim, não, aquilo lá para mim não tem valor algum, né? Eu sei que aquilo ali tá errado, tá? Mas por consideração ele vai e participa com os amigos idólatras lá. Aí um irmão fraco, sem entender, vê uma foto ou passa pelo local e vê o cristão lá. Isso pode fazer com que aquele novo convertido volte às suas práticas idólatras, por achar que não é algo tão errado assim. Ele não sabe o contexto que levou o cristão a estar ali. Né? Então o irmão novo convertido pensa assim, bem, se aquele que é forte se sente à vontade para estar ali, eu vou também. Só que quando ele vai, ele acaba adorando aos ídolos, né? Como era de costume anterior, às vezes pessoas que vieram dali, né? E acaba caindo de novo naquele pecado. Então, nós temos que ter amor e cuidado, né, para que as pessoas que são fracas, elas não caiam. Por exemplo, eu vou tomar uma taça de vinho. Não, eu não estou me embriagando, uma ocasião muito especial, então eu vou tomar. Isso pode levar, por exemplo, uma pessoa que é nova convertida, que veio do alcoolismo, vai lá, também vou tomar uma taça de vinho. Só que essa pessoa não pode botar álcool na boca, porque uma vez que a pessoa foi alcoólatra, ela não pode botar nada de álcool na boca. E aí ela cai novamente no alcoolismo, no vício do vinho ou de outras bebidas. Então nós temos que nos abster de fazer coisas que pra gente, né, que pra quem é forte, isso não vai mudar em nada na nossa fé, mas nós precisamos nos abster de muitas coisas por amor aos fracos, por entender que eles não têm a estrutura que nós temos. Então, você vai, né, no batizado, não, olha, meu amigo, me perdoa, mas eu não posso. Né? Então, você pede ao Espírito Santo que te dê sabedoria, e você, com sabedoria, Deus vai te ajudar a administrar aquela situação, mas que não venhamos ser tropeço, né, para outras pessoas, que as pessoas falam, se fulano tá ali, eu vou também. Aí a pessoa vai em tudo que é, né, vou na festa de São João. Vou na festa de não sei o quê. Por quê? Porque ela, né, viu uma brecha e acabou entrando de cabeça. Mas fulano que é diácono foi, por que eu não posso ir? Né? Então a gente tem que ter sabedoria. O cristão tem que ter sabedoria. Tem que saber onde ele vai, né? Num bar. Né? Eu falo pro meu marido que as comidinhas do bar, principalmente no centro da cidade, são muito gostosas. Quantas vezes, né, eu já passei por ali e comi uma carne assada. Mas até nisso a gente tem que ter sabedoria. Porque às vezes a pessoa vê você sentada ali. Ela não quer saber que você está ali só para comer. Ela saber que ali é um local, um bar. Né? Lógico que eu fui de manhã, de tarde, não tinha tanto movimento de bebida, estava funcionando como um restaurante. Mas vamos falar à noite, é um barzinho, vamos ali. A pessoa passa, ela não quer saber que você está ali com a sua família, você não está bebendo. Mas é um local de que esse principalmente à noite, né, no centro do Rio, é um local de encontros de bebida. Então, à noite, eu não vou para comer, porque eu sei que se eu estiver ali à noite, mesmo que a comida é maravilhosa, eu sei que se alguém passar, sabendo que ali é um local de boemia, é um local para bebida, a pessoa vai falar, Marcela foi, eu vou também. Então a gente tem que ter sabedoria. Então eu gosto, mas à noite eu vou ir num restaurante que não seja um bar, assim, né? Como no centro do Rio, um local boêmio, um local com músicas, né, ao vivo e muita gente bêbada, e tem até em volta muita prostituição. Então, por mais que eu goste da comida daquele local, eu não vou comer.
Por quê? Porque eu sei que se alguém ver, vai entender tudo errado e acaba levando a família. Quando vê, toma um copo de cerveja, daqui a pouco a pessoa está no mundo por causa do meu exemplo. Então nós cristãos temos que saber onde a gente vai, onde a gente pisa, o que a gente come, o que a gente posta nas redes sociais, para que a gente não sirva de má exemplo para ninguém. Temos que ter sabedoria, porque Deus vai nos cobrar. A Bíblia diz: ai daqueles que levar um dos meus pequeninos a pecarem. Isso é muito sério. Então nós temos que saber os limites. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém como cristão fazer para que eu não leve outras pessoas a pecarem, tá? Então é isso, gente. Que essa palavra possa entrar no coração de todos e que Deus te dê um dia abençoado, amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, que tu traga arrependimento aos corações e esclarecimento da verdade, em nome de Jesus. Amém.